Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Josinácio, o aprendiz de filósofo. Tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Hoje eu vou contar para você sobre um pouco da história da filosofia até Platão e Aristóteles. Beleza? Então vamos lá. A filosofia, você já sabe que nasceu lá na Grécia, né? Os gregos desenvolveram essa modalidade. Ali nas colônias da Grécia, ali Éfeso, Mileto, ali o povo era um povo muito intercultural. Existia várias culturas, porque ali existia povos muito diferentes uns dos outros. Povos que estavam vindo para essas áreas das colônias ali na Grécia, corrido de guerras, estavam e tinham sido excluídos, tinham sido escorraçados de suas próprias pátrias. E foi surgindo algo do pensamento que, depois que os mitos gregos começaram a perder força, que eram aqueles mitos que Homero falava, começaram a perder essa força. O que aconteceu? Homens começaram a usar a escrita herdada pelos sumérios, começaram a escrever seus próprios pensamentos a respeito da realidade, questionando a própria existência dos deuses. Por quê? A realidade às vezes nos engana. Os sentidos, para muitos dos filósofos, que na filosofia se chama os filósofos pré-socráticos, os sentidos para eles enganavam. Eles tinham um grande conflito com a realidade. Se a realidade era realmente verdadeira, se a gente poderia confiar em nossos sentidos, se a gente poderia confiar naquilo que era dito, que é dito para nós. E assim, Tales de Mileto, ele começou a escrever a matemática, começou a escrever questionamentos sobre a existência. Eu gosto muito de uma frase dele, que chegou alguém, perguntou para Tales de Mileto: Tales, quais são as duas coisas... Não, fala para mim uma coisa fácil e uma coisa difícil. Tales olhou e questionou e disse essa pessoa: uma coisa fácil é dar conselhos, porque às vezes você nem segue, né? A coisa difícil é conhecer a si mesmo. E então, considerado um dos primeiros filósofos, Tales de Mileto, que é até considerado um dos caras mais sábios da Grécia. E tem outros filósofos, como Heráclito e Parmênides. E a história da filosofia, ela vai circular em torno desses dois filósofos, Heráclito e Parmênides. Mas existem outros filósofos que eles têm igual importância, como Pitágoras, Demócrito, Anaxagoras, Empedocles, Zenão, entre outros filósofos. Mas a filosofia que eu vou falar a história aqui, que eu vou falar sobre esse contexto, está mais embasado com Heráclito e Parmênides. Por quê? Quem foi Heráclito? Heráclito, muitos dizem que Heráclito era um cara complicado para se conversar. Um cara complicado para se conviver. Heráclito era um cara que era separado da sociedade. Heráclito tinha um pouco de esoterismo. Ele era meio esotérico. Falava umas coisas que deixavam as pessoas assim meio estranhas.
Porque Heráclito, certa vez, olhou para o rio e pensou e disse a seguinte frase: não se pode tomar banho 2 vezes no mesmo rio. Porque nem você é o mesmo, nem o rio será quando você quiser tomar banho outra vez. Mas por que Heráclito disse isso? Heráclito, ele era adepto das mudanças. O ser nunca era, porque o ser estava sempre em mudança. Muitas pessoas que iam conversar com ele, conversavam com ele. Passava algumas horas, ele falava, a pessoa vinha conversar de novo, ele falava assim, você já não é mais o que era. Porque para ele sempre existia uma mudança no mundo, no cosmos, no universo. E essa mudança é verdadeira, é um pensamento verdadeiro que ele encontrou. Porque as coisas, elas nunca são uma única realidade. Porque esse corpo, um dia ele acaba. Um carro acaba, uma moto acaba, papéis acaba. Olha para o seu redor e veja o que não é transitório, o que é permanente. Existem muitas coisas aqui no mundo que são transitórias, que estão em constante mudança, mudando. Você está mudando agora, em realidade, ou em realidade. Você pulando para outra realidade, você pensando em outras coisas, em outra realidade, você assistindo esse vídeo, você está indo para uma realidade diferente, um pensamento diferente, então você está sempre em mudança. Fragou essa coisa da mudança, desse fluxo, sempre em mudança. Mas existe outro filósofo que é Parmênides. Parmênides disse o quê? Não existe mudanças. As mudanças são ilusórias. Existe apenas uma única substância, que essa substância é eterna. É quase próximo. Existe apenas uma coisa, e essa coisa é eterna, e essa coisa é Deus. Pense nisso para você ver. Se tudo aqui é uma ilusão, se existe apenas uma coisa que é eterna, essa coisa poderia ser um Deus. Mas não um Deus antropomorfizado, mas um Deus que eu pego para mim como, no começo do Gênesis, o Espírito de Deus, ou então eu pego para mim em Jesus conversando lá com a samaritana, onde ele fala que Deus é Espírito. Flagou aí? Pegou? Então vamos lá. Então, para Parmênides, as mudanças que Heráclito estava dizendo não eram coisas verdadeiras, eram mudanças ilusórias. Se as coisas estavam mudando, era tudo ilusão, porque o que estava mudando sempre muda. Então, para Parmênides não existia lógica de uma coisa ser se você ser uma coisa hoje e amanhã ser outra. Existe uma substância que sustenta tudo, existe uma coisa que sustenta uma única coisa. Existe uma coisa que sustenta para ter uma única unidade, uma única harmonia. E esses conflitos de pensamento, muitos pensamentos, aí vem Pitágoras dizendo sobre a transmigração das almas, que o corpo é perecível, que o corpo acaba, mas existe uma alma, e que essa alma, ela prossegue de geração em mais geração, que essa alma ela vai reencarnando. E existe muitos filósofos que foi questionando isso. E na Grécia, por volta do século 3 a.C., começaram a surgir sofistas. Quem eram os sofistas? Os sofistas, eles não acreditavam bem na verdade. Os sofistas, eles usavam de todo o seu conhecimento para ensinar e instruir outras pessoas.
E assim, instruindo outras pessoas, eles cobravam muito caro por este conhecimento. Eles não estavam preocupados com a verdade, eles estavam preocupados em vender o seu conhecimento. Eles estavam preocupados em ludibriar as pessoas às vezes. Usar de todo o seu conhecimento de retórica, de oratória, de lógicas, para convencer as pessoas que era necessário tal coisa. Eles tinham uma lábia para convencer as pessoas e eles convenciam. Eles tinham uma retórica formidável, eles tinham um conhecimento formidável. Os sofistas, talvez, podem ser considerados os primeiros professores que ensinavam que era possível você ter um conhecimento, que era possível você ter uma retórica, uma oratória, ter uma coisa mais formidável para conversar com o outro, para convencer. Porque na Grécia estava começando a ter aquele negócio de política, que quem ganhava era quem tinha um discurso mais engajado, um discurso mais bonito, um discurso mais aveludado, um discurso que convencia a multidão, porque na Grécia tinha um pouco da democracia. A democracia lhe faz você convencer as pessoas do que você está falando. Então você tem que ter um discurso arrojado, capaz de convencer as pessoas, capaz de passar firmeza naquilo que você está falando. Você conversar, você dialogar. Então a democracia é isso, você usar o dom da palavra para você expressar aquilo que você acredita. Então, os sofistas ensinavam isso, você tem a capacidade de firmar suas crenças, de firmar aquilo que você acredita. Ou então o sofista era muito mais além. Você desenvolver a habilidade de falar aquilo que você quer, mesmo você não acreditando naquilo, mas você passa uma certa confiança. Os sofistas era isso. Mas, entre os sofistas apareceu um cara chamado Sócrates. Sócrates fala que não era sofista, mas parece que ele era um pouco de sofismo. Mas Sócrates, ele viu que os sofistas, eles estavam muito destruindo as pessoas. Porque os sofistas, eles ensinavam pelo dinheiro. Eles não importavam com a verdade. Eles não tinham preocupação com a verdade. Para eles, o propósito deles era ensinar apenas a oratória, a retórica, passar conhecimento. Não pouco importa com a verdade. E Sócrates, ele tinha uma preocupação com a verdade. Porque para Sócrates talvez existia uma verdade, existia uma justiça, existia um amor, existia algo que você tinha que buscar, que você tinha que acreditar. Porque existia uma coisa, existia algo. Sócrates, ele tinha essa crença que a sociedade estava meio corrompida. Os sofistas preocupados apenas com o conhecimento, em ensinar retórica, oratória. E as pessoas eram meio corrompidas, faltava ética, faltava moral. Sócrates começou a perguntar o que era o amor, o que era justiça, o que era liberdade. Sócrates, ele começava a lançar perguntas, porque o sofista só dava respostas, porque tal coisa é assim, porque assim, 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 porque assim, 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 porque aconteceu tal coisa, porque tal coisa assim aconteceu. E os sofistas só sabiam dar resposta, no caso de oratória, e poucas perguntas. E Sócrates foi um cara que começou a fazer perguntas, começou a incomodar. Começou a incomodar muitas pessoas, porque ele estava fazendo perguntas, e as pessoas não sabiam essas perguntas que ele estava fazendo. Ele questionava as pessoas, até as pessoas chegarem ao fundo da sua própria ignorância. Sócrates, ele queria ver se existia uma verdade, se é possível ter uma verdade única, ou não, então para não ficar apenas nesse falatório, de achar que deve ganhar pela força da argumentação. Sócrates, aí, o que aconteceu com Sócrates, talvez muitas pessoas já sabem, foi o quê? Condenado. Por quê? Porque estava incomodando. Peraí, esse cara está incomodando aí, fazendo perguntas, corrompendo a juventude,
fazendo nós desacreditar dos deuses. Os sofistas que estão ensinando estão comandando a gente também. Ó, esse cara aí, ó, melhor não deixa esse cara aí não. Melhor a gente dar um jeito nele, condenar ele, expulsar ele de nossa cidade. Porque esse cara assim não dá pra ensinar. A gente ensina uma coisa, vem esse cara aí fazendo perguntas, desvirtuando os jovens aí, aquilo que a gente está ensinando. E Sócrates, assim, que terminou com Sócrates foi condenado, bebeu veneno e deu o que deu. E Platão, que era um discípulo de Sócrates, ficou decepcionado com a democracia. Ficou decepcionado com a política. Por quê? O cara que ele achava o cara mais sábio da Grécia foi condenado porque começou a questionar, começou a usar a própria razão para buscar conhecimento próprio, em vez de ficar buscando apenas respostas porque as coisas existem. Foi condenado, então Platão, ó, ele aparta um pouco da sociedade, começou a desconfiar da democracia, começou a achar que o discurso, as lábias das pessoas têm mentiras. As pessoas mentem, e mentem muito. As pessoas são sofistas. Platão, com sua desconfiança com a democracia, Platão começou a escrever os seus livros. Foi dedicar ao ócio criativo, ao ócio produtivo. Ócio é o quê? Ficar parado escrevendo, ou ter uma coisa, tipo, se você está parado, mas você está produzindo algo de útil. Beleza? Aí Platão começou a escrever seus livros. Um dos livros mais formidáveis dele, A República, eu acho que são mais de 7 volumes, se eu não me engano. E começou a escrever o Banquete, o Fédon, Apologia a Sócrates, onde que ele defende o mestre dele, que é Sócrates, onde ele fala que Sócrates foi condenado injustamente. E Platão, ele desenvolveu a ideia da cidade ideal, ou da democracia ideal, ou do Estado ideal, melhor dizendo, onde cada pessoa tinha o seu lugar, onde cada pessoa era responsável por si mesmo, onde a única verdade era buscar a verdade das coisas. Então Platão era um pouco espiritual, um pouco religioso, porque Platão tinha esse questionamento da razão. Nos livros de Platão você vê que Platão acreditava numa episteme. Episteme quer dizer no conhecimento verdadeiro, no conhecimento único, no conhecimento acessível apenas para os filósofos, para aqueles que buscam a sabedoria. Então Platão tinha essa coisa de acreditar que existia algo além. Então aqui entra uma coisa dos primeiros filósofos, que é os pré-socráticos, de Heráclito e Parmênides. Por quê? Platão ele começou a fazer uma coisa. Tinha um mundo espiritual, que era para ele era o mundo das ideias, e tinha um mundo material. O mundo material, ó, você pode ver muito bem em Platão agora a ideia de Heráclito. No mundo material, as coisas são transitórias. As coisas estão em mudança. Aqui, nada é permanente, tudo muda. Tudo aquilo que a gente vê aqui é cópia das coisas que estão lá no mundo das ideias, que são perfeitas, que são eternas. Então, em Platão, o mundo das ideias seria o que? O que Parmênides diz, onde é tudo uno, onde as coisas são únicas, onde as coisas são eternas, onde você pode imaginar a ideia de um homem perfeito, de uma mulher perfeita, de um mundo perfeito, de uma criança perfeita. Platão tinha uma noção do idealismo, onde ele lá nas ideias ele buscava, trazia para cá uma ideia perfeita, de mundo perfeito, de sociedade perfeita. E ele dedicou a sua vida a isso, a escrever. E nisso, Platão até desenvolveu o mito da caverna, que era o mito onde tinha pessoas que viviam nas sombras, que era o mundo de Heráclito, nas sombras, que era um mundo de ilusão, um mundo transitório, um mundo de mentiras. Pegando muita ideia de Parmênides também, que o mundo aqui é transitório, mentiroso, é ilusão. Mas é uma verdade esse mundo. E
a pessoa precisa se tocar que existe algo além do que ele está vendo. Se tocando que existe algo além, ele vai entender que precisa sair, que ele é muita caverna. O homem que sai da caverna seria um pouco do filósofo. Ele sai das sombras e começa a ver que tudo aquilo que ele acreditava era mentira. E ele começa a sofrer um pouco, porque os olhos começam a arder, as máscaras começam a cair, você começa a sair da desilusão que você criou e você começa a sair da caverna. Aí quando você sai da caverna em Platão, você vê tudo maravilhado, você vê algo além, você começa a acreditar em algo além, você começa a ver o sol que é eterno, o sol que não é mentira, um sol maior, um sol que você tem que um sol que você contempla, algo além. Por que Platão? Porque isso existe em Platão. Porque Platão ele acreditava no negócio da alma, que existia uma alma, existia um espírito, que a gente não era apenas corpo, existia algo além, que esse mundo aqui foi plasmado pelo Deus Miurgo, que copiou do mundo das ideias um mundo falso, um mundo mentiroso, onde nós vivemos. Então Platão tinha essa ideia um pouco de dualidade entre o mundo espiritual e o mundo material, o mundo das ideias e o mundo material, essa dualidade. Então chegou na ideia de que Aristóteles, outro filósofo, que Aristóteles não, gostei, Platão, gostei muito dessa ideia sua aí, o mundo das ideias e o mundo material, mas a única experiência que a gente vive é aqui, no mundo material. O mundo material é verdadeiro, porque aqui eu sofro, aqui existe o grau da minha liberdade, aqui existe sofrimento, aqui existe tristeza, aqui existe solidão. Então esse mundo aqui é um mundo real. E esse mundo sendo real, eu vou começar a verbalizar ele. E Heráclito começou a verbalizar o mundo. Heráclito não, Aristóteles começou a verbalizar o mundo, começou a colocar cada coisa em seu devido lugar. Cada coisinha, ele começou a ver, começou a olhar, deu fontes para a biologia, fontes para a filosofia, fontes para a matemática, fontes para a astronomia, fontes para o desenvolvimento da política. E ele começou a desenvolver essas coisas, porque ele acreditou que esse mundo aqui é real. Heráclito falava que era transitório, mas esse mundo aqui é real. Esse mundo é real porque ele diz, até Aristóteles, ele desenvolveu até uma ideia legal, porque, vamos lá, o mundo, você nasceu no mundo, o mundo ele está em transição. O mundo estando em transição, ele tem que atingir um fim. Então Aristóteles pegou essa ideia de Heráclito e colocou que se você está em mudança, a única capacidade dessas mudanças fazer sentido em sua vida é se você tiver um propósito maior, que seria o supremo bem, que era para Aristóteles a eudaimonia. Eudaimonia é o quê? A plena felicidade. Sua vida só vai ter sentido quando você encontra a sua felicidade, o supremo bem, o bem único, aquilo que não muda com o tempo. Para os cristãos seria o Deus também. Porque o cristianismo pegou muito as ideias dos gregos, de Heráclito, de Parmênides, de Platão, de Aristóteles, de Pitágoras. Pegou muitas dessas ideias e cristianizaram elas. Então você pode ver muitos resquícios da filosofia grega dentro dos próprios sistemas, dentro do próprio sistema do cristianismo, porque o cristianismo fala que os gregos, mesmo sem a revelação divina, eles conseguiram ter essa noção de forma racional, essa noção de Deus, ou melhor dizendo, essa noção de uma verdade absoluta, de um dogma de fé. Acho que é isso aí que eu queria passar aí só. Espero que gostou. Se gostou, dá o seu like e ative o sininho da notificação. E agradeço por assistir esse vídeo até aqui, viu? Porque é um vídeo longo.
e grande, vai quase 25 minutos aí. É só isso só. Se possível, eu gravarei outro. Tchau, tchau. Fique com Deus.